Nos louvar juntos o mistério de amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor recebido de Maria, que nos deu o Salvador, recebido de Maria, que nos deu o Salvador. Veio ao mundo por Maria, foi por nós que ele nasceu, ensinou sua doutrina, com os homens conviveu. No final de sua vida, um presente ele nos deu. No final de sua vida, um presente ele nos deu. A palavra do Deus vivo transformou o vinho em seu sangue no seu corpo, para a nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. Ao eterno Pai cantemos, a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus unitrino demos alegria do louvor, ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Alegria do louvor, alegria do louvor. A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a essa celebração eucarística. Nesse dia em que celebramos a memória de um grande santo, São Felipe Neri, nasceu 1500 e alguma coisa, 1515, lá em Florença, e dedicou toda a sua vida a Jesus Cristo, morreu aos 80 anos. A igreja, a evangelização, a catequese, é chamado o Santo da Alegria, pois fazia tudo com muito bom humor. Dizem que ele é o patrono dos comediantes, porque justamente fazia tudo com
com alegria. Né? Um grande místico, tinha evangelização com os pobres, não só evangelização, mas também o trabalho, a assistência para com os mais pobres de Roma, naquela época, era chamado o apóstolo de Roma. Né? Tanta riqueza até da igreja ao redor, tanta coisa, e ele se dedicou, né, chamando a atenção da própria igreja para algo fundamental, o cuidado, o zelo para com os pobres, não só materialmente, mas também a evangelização, que a igreja nesse período havia um pouco deixado de lado, os padres, não é? Os cardeais lá em Roma, estavam preocupados com outras coisas e não com o anúncio do Evangelho. E São Felipe Neri, não é? Com seu jeito simples, alegre, chamou a atenção da igreja e chama até hoje, para todos nós, desse carinho, dessa ternura para com Cristo, principalmente no irmão. Vamos, nesse início de celebração, pedir a Deus perdão dos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Ó Senhor, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Nova criatura sou, o Senhor me perdoou. Nova criatura sou, o Senhor me perdoou. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Rezo essa Santa Missa, particularmente na intenção de cada um de vocês que participa desta missa online, por suas famílias, pelos seus projetos, para que vocês não desanimem, permaneçam na fé, na esperança e na caridade. Rezamos essa Santa Missa também pelo 7º dia de Rosália Barbosa da Cunha e pelo aniversário de Maria Neide da Silva e Tiago Machado. E todos aqueles que estão padecendo num leito de hospital por causa do vírus. Ó Deus, que não cessais de elevar à glória da santidade os vossos servos fiéis e prudentes, concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo, que ardia no coração de São Felipe Neri, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com alegria e atenção a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciões da igreja. Quando os anciões chegaram, Paulo lhes disse: vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações, que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós,
nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com os judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contudo, que eu leve a bom eterno a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus. Ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto. Todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reinos da terra, cantai, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai, cantai ao Senhor. Bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva e é um Deus libertador. O nosso Deus, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai, cantai ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho,
para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, estamos nessa semana de orações pela unidade dos cristãos. Quando a igreja reza pela unidade dos cristãos, é para que nós todos sejamos um só rebanho e um só pastor. Jesus não criou várias igrejas, criou uma só. Não é? O pior exemplo que nós podemos dar como cristão dentro do mundo é o esfacelamento da igreja de Cristo. Então isso é um contra-testemunho horroroso que os cristãos podem dar do mundo. Não foi isso que Cristo quer, não foi isso que Cristo quis, e não é isso que Cristo quererá. Não é? Porque hoje ele fala desta unidade dele com o Pai e dessa unidade dele conosco. Então, nós também deveríamos estar unidos, né? Então, celebrar esses dias de oração e pedir para que nós, de novo, sejamos um só rebanho e um só pastor. Para aqueles que se afastaram, volta de novo ao rebanho de Cristo, não é? Fazendo outro rebanho, mas permanecendo no rebanho de Cristo. Hoje, a palavra de Deus nos fala de maneira marcante, nos Atos dos Apóstolos, Paulo, aliás, se despedindo das pessoas, né? Nesse contexto em que, despedindo por quê? Porque Paulo deveria ir para Roma e lá ele sabia que certamente seria morto, não é? Como foi decapitado. Seria julgado como cidadão romano, que ele era, sendo também judeu. Então foi morto, foi decapitado e morto. E ele fala desta vamos dizer assim, dessa alegria, não é? Dessa intensidade dele ser de Cristo, ser da igreja, não é? De anunciador do Evangelho. Jesus hoje fala para todos nós, e a gente esquece isso demais na igreja, né? Porque fica preocupado com outras coisas. Mas Jesus coloca em síntese aqui o que nós devemos fazer como igreja. Jesus diz, ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que lhe enviasse, Jesus Cristo. Então, qual que é a função da igreja? Que as pessoas tenham conhecimento do Deus de Jesus Cristo. Não é qualquer Deus. Não é? Nós falamos uns dias atrás, não é? Que toda religião tem um quê de bom, porque é uma busca, mesmo que a paz, como São Paulo fala, as apalpadelas, não é? No escuro, de algo extraordinário, que é o próprio Deus. Como na impossibilidade de achá-lo, Deus mesmo enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ninguém pode chegar até Deus, ninguém podia chegar até Deus. E não pode, se não for através de Jesus Cristo, Ele que nos revela o próprio Pai.
Qual Deus que nós cristãos acreditamos? Um Deus genérico? Não, o Deus que enviou Jesus Cristo. Criador de todas as coisas, como está lá na palavra de Deus. Não é? E aquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Um revela o outro. O Filho revela o Pai revela o Filho, e os dois revelam o Espírito Santo, que nós vamos... nos revela o Espírito Santo, que nós vamos celebrar a festa no próximo domingo. São Paulo fala dessa tarefa de testemunhar o serviço, o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho não é fazer as pessoas rezarem mais. O Evangelho não é fazer as pessoas irem mais à igreja. O Evangelho não é fazer as pessoas terem uma certa piedade, uma inocência piedosa ou uma piedosa inocência. Isso tudo é interessante. Mas não é? O Evangelho é isso que Jesus falou em síntese. Que todos conheçam a Ti, o único Deus, verdadeiro é aquele que lhe enviaste. Então é preciso, é uma ordem de conhecimento, né, de aprendizado. Então, por isso que, como eu falei, chamava a atenção nesses dias, né, desde o início da ressurreição, comemorado da Páscoa, precisa ter cabeça para ser cristão. Não é uma coisa intimista ser cristão, uma coisa individualista. Não, é uma ordem de conhecimento. Conhecer. Né? A gente fala muito, mas conhece pouco. Tanto de Deus mesmo, quanto de Jesus Cristo. Né? No dia de São Marcos, há um mês atrás, eu falava que, pensava, né? As pessoas não conhecem o Evangelho. Né? Muitos cristãos nem chegaram a ler pelo menos um dos 4 evangelhos, de conhecer. Não é só ler, não é? Debruçar, de rezar. Né? As cartas de São Paulo que mostram, não é, o conhecimento de Jesus Cristo, como que se dá esse conhecimento, qual a via, de que maneira nós devemos olhar Jesus Cristo, muitas vezes passa despercebido. E que bonito que São Paulo não fala isso apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou, não é? Não fala isso com dor, ele indo para o sacrifício, ele indo para a sua cruz também, né? Ser crucificado lá em Roma, não crucificado como cruz, mas dar o testemunho de Jesus Cristo também com o sangue sendo decapitado. Por isso que ele fala com toda propriedade, né? Hoje dou testemunho diante de todos vós, que não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. É livre. Anunciar, está anunciado, Paulo está falando. Se vocês querem ir para o inferno, o problema agora é seu, não é meu mais. Não é? Minha consciência está limpa. Eu evangelizei. Eu mostrei vocês o caminho. Eu levei ao conhecimento desse Deus vivo e verdadeiro e aquele que enviou Jesus Cristo. Que coisa bela. Mas isso não foi motivo de tristeza para Paulo, eu fiz tudo para Deus, olha o que Deus está fazendo comigo agora, eu estou indo para Roma, ser martirizado, igual a gente fica aí, não é? Choramingando, agora tem a pandemia, o que Deus está fazendo com a gente? Não, velho. Essa pandemia é um momento, como de Paulo, está falando na palavra de Deus, nós testemunhamos a nossa fé. Né? Qual o momento? Tem chamado a atenção nesse dia. Qual o outro momento que nós vamos testemunhar a nossa fé? Agora, nessa circunstância que nós somos chamados a dar testemunho. Como Jesus deu testemunho do Pai, e aí, falando ainda mais um pouquinho sobre o Evangelho, Jesus fala, não é, que Ele é glorificado na gente. A glória de Deus, a glória de Cristo é o homem redimido, é o homem salvo. O homem que é tomado por essa consciência, não é? Tomado por essa presença extraordinária de Jesus Cristo, como Paulo. E hoje, não é? Celebrando São Felipe Neri.
Como é que Jesus é glorificado? A gente ouvindo, lendo um pouco da história, não é, de São Felipe Neri, uma pessoa que perdeu a mãe muito cedo, ou o pai, se eu não me lembro, né? Foi trabalhar com um tio, que não é muito inteligente, muito perspicaz, não é? O tio do negócio falou assim, opa, esse aí vai ser meu herdeiro, é ele que vai tomar conta do meu negócio. Ele rejeitou tudo aquilo, não é? Porque percebeu o chamado de Cristo. E desde a mais terna infância, já tinha, era tomado pela ascese, pela mística. Não é? A mística quer dizer, é o se aprofundar na religião como poucos conseguem, não é? Dentro da verdade. E ele fazia isso de tal forma, não é? A alma, o espírito, a razão e o coração dele estava tão dentro do mistério que ele levitava na sua ascese, não é? Então, se a gente meditasse sobre Deus, a gente seria, como os crentes gostam de falar, de ser arrebatado. Arrebatado é ET, não é? A ascese é isso, já é um arrebatamento, né? O desejo do corpo de se unir lá a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a toda a corte celeste. De tanta alegria, de tanto fervor. Então, São Felipe Neri, querendo ser padre, entrou, não é? Acabou sendo mandado para Roma. Lá estudou com afinco e viu as necessidades da igreja de Roma, que não estava bem, né? A igreja já teve altos e baixos. Nesse período de São Felipe Neri, Santo Inácio de Antioquia, aliás, Santo Inácio de Loyola, né? Os dois, ele conheceu o Santo Inácio, teve até um afã de ir também evangelizar, mas acabou percebendo que o lugar dele era lá em Roma. Cuidado, zelo com os pobres, né? Fundou um oratório para cuidar os mais. Havia muita pobreza, muita fome, muita necessidade lá em Roma, na cidade de Roma, e ele foi até essas pessoas. Não só levar algo, mas só levar aquilo que realmente importa, Jesus Cristo. Com a catequese. Por isso que ele foi chamado de o grande catequista, não é? O maior catequista que Roma teve. Olha para você ver, não é o Papa, não é isso, não é aquilo. Não é? Não. É? A simplicidade de São Felipe Neri, não é? De levar o Evangelho, com testemunho principalmente. Não é? Ele era muito querido por todos, porque não é um cristão, não era um pregador do Evangelho fechado, com aquela tristeza, não é? Aquela seriedade que não afastava as pessoas. Não, era um santo que, pela alegria, pela afetividade, ele era muito querido, né, por todos. Então, isso fez com que o seu trabalho fosse, né, sendo disseminado em toda a Roma. Né? Então, teve diversos períodos de trabalho, ele entrou, né, viu a necessidade de ficar no confessionário, começava de madrugada e ia até meio-dia, atendendo confissões. Não adiantava mentir para ele na confissão, porque ele lia o pensamento dos outros, né? Então ele ajudava, às vezes, até não só quem queria mentir na confissão, não falar a verdade, mas como também, às vezes, a pessoa ficava travado, né? Às vezes. Então ele mesmo, né, tinha esse dom de ler o pensamento das pessoas, de saber, e aí ajudava com muita ternura, com muita misericórdia, o penitente a fazer uma boa confissão, né? Então, quer dizer, isso ajudava muito o seu trabalho de catequizar, né? Os padres naquela época lá em Roma não queriam mais, né, evangelizar, catequizar, os cardeais, aquela cúpula toda lá, né, buscando poder, status. E São Felipe Neri chega na igreja,
não é? Como um testemunho profético de uma simplicidade, de uma alegria. Ele não falou nada contra ninguém, não botou nada de ninguém contra ninguém, dava o testemunho dele, não é? De cristão para valer, um amor, não é? A nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, né? Um dos casos dele bonito, que ele teve um problema de saúde, um médico lá ao redor dele falou, uma reta que eu quero, ele levantou de uma vez, eu quero, né, dar um abraço à minha mãe, né? A Nossa Senhora que apareceu lá, né? A mãe dele já tinha morrido, né? Então tinha essas, quando a pessoa tem a palavra de Deus dentro do coração, a Bíblia, tem um testemunho, tem esse conhecimento de Deus vivo e verdadeiro, de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, como falou o Santo Evangelho. A própria pessoa dá glória a Deus, né? A vida dela é um glorificar a Deus. Foi isso que São Felipe Neri, como a exemplo de São Paulo, como nós ouvimos na primeira leitura. Então, Cristo se manifestou de maneira extraordinária, né? Na simplicidade de um grande santo, né? Cuidado, zelo com os pobres, da catequese, da evangelização, né? Do testemunho de vida de santidade, vida cristã. Um exemplo, até hoje, para todos nós, né? Da igreja, do Papa até o mais simples, do mais simples até o Papa na igreja, né? É esse que é o modelo, né? De verdade, de testemunho, de evangelizador, de catequista, né? Ter conhecimento das coisas da igreja, né? Falando sobre isso, tem muitos catequistas hoje na nossa igreja que não evangeliza mais, né? Fica falando de firulas, não sei o quê, não prega aquilo que a igreja ensina, né? Então é um testemunho, né? Para todo, é chamado catequista de Roma, né? Você imagina, né? Recebeu esse título do povo, o catequista, porque ele evangelizava com palavras, com atitudes, com afabilidade, com a pobreza, né? Que coisa bonita, né? Quem dera se nós todos da igreja fôssemos vistos como o catequista, né? O evangelizador, aquele que leva. Era tão bonito a vida dele, mais uma vez repito, ele era chamado o apóstolo de Roma. Vocês imaginam, né? O Papa da época não tinha esse título de o apóstolo de Roma, né? Mas ele, na sua simplicidade, era reconhecido verdadeiramente como cristão, né? Peçamos a São Felipe Neri, que nós possamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, do Deus vivo e verdadeiro, conhecer não só pelo aprofundar as Escrituras, mas também conhecer a outra via de conhecimento, de viver, de experimentar as coisas do Evangelho, né? Então, muitas vezes a gente fala, mas não experimenta. Deixa eu experimentar isso. Jesus está falando de misericórdia. Ele fala de misericórdia, mas não experimenta, não a vivencia. Fala de perdão e muitas vezes a gente não perdoa, né? Jesus fala de compreender o outro, de estar perto, e a gente não faz isso, então tem que fazer, né? Esta é a outra via de conhecimento. São Felipe Neri fez as duas coisas, né? Não só conhecia de verdade a palavra, mas também conhecia pela outra via, que é da vivência, né? Por isso o testemunho integral dele para todos nós. Pedimos a intercessão dele para que, né, nessa semana de unidade dos cristãos, nós voltemos, né, à simplicidade, a anunciar aquilo que é a nossa tarefa, a nossa missão de toda a igreja. Volto a repetir as palavras de Jesus. Ora, a vida eterna é esta. Isso é Jesus está dizendo. Está pedindo para a gente rezar. A vida eterna é esta. Que eles te conheçam a ti o único. Não estou falando contra a oração, não. Veja bem, né? Porque aí a gente acha que a religião é rezar, fazer novena. Não é? Não. A vida eterna, olha o que está dizendo a palavra de Deus, o Evangelho. É essa, que eles te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Que nós possamos fazer essa experiência
né? Que possamos dar testemunho para todo mundo. Que assim seja. Vamos apresentar, pelo intercessão de São Felipe Neri, a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo também, os nossos pedidos, as nossas preces. O nosso pedido será: libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Para que os líderes da Igreja conduzam os fiéis pelos caminhos da esperança na pátria futura, rezemos. Libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Para que nossos governantes livrem o povo de toda opressão e tristeza e lhe proporcionem meios para viver dignamente, rezemos. Libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Para que a Pastoral da Saúde realize visitas confortadoras aos doentes em suas casas e nos hospitais, rezemos. Libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Para que, do meio de nossas comunidades, surjam novos e entusiastas missionários, dispostos a propagar a boa nova por toda a parte, rezemos. Libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Ó Pai de bondade, acolhi os nossos pedidos pelo vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, possamos oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ao oferecermos, ó Deus, esse sacrifício de louvor, dai-nos a graça de seguir o exemplo de São Felipe Neri, trabalhando sempre com alegria para a vossa glória e o bem do próximo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo como Filho e Senhor nosso, vosso Filho e Senhor nosso. Nele chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valmor, seus auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vossa filha, Rosália Barbosa da Cunha, que há 7 dias chamaste ante de vós, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, com os santos apóstolos, São João Batista, São Felipe Neri, São Sebastião e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para si. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Amém.
Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Para dar muitos frutos, permanecei no meu amor. Para dar amor puro, permanecei no meu amor. Como ramos ao troncos, permanecei em mim. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Para amar sem medida, permanecei no meu amor. Para dar vossas vidas, permanecei no meu amor. Para ser meus amigos, permanecei em mim. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Você que acompanhou nossa celebração com fé, com devoção e está na sua igreja doméstica, sem a oportunidade de receber a Eucaristia, receba Jesus em seu coração. Rezemos a oração de comunhão espiritual. Ó meu Jesus, eu creio. Ó meu Jesus, eu creio. Que estás presente no Santíssimo Sacramento. Que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas. Amo-vos sobre todas as coisas. E minha alma suspira por vós. E minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora. Mas como não posso receber-vos agora. De maneira sacramental. De maneira sacramental. Vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco. Abraço-me convosco. Uno-me a vós inteiramente. Uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós. Não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração. Vulnerai e inflamai o meu coração. A fim de que esteja abrasado. A fim de que esteja abrasado. Em vosso amor para sempre. Em vosso amor para sempre. Amém. Amém. Oremos. Alimentados, ó Deus, com o pão do céu, levai-nos a imitar São Felipe Neri, procurando sempre as fontes que nos dão a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os nossos avisos são os mesmos de sempre, né? As orações que vocês podem acompanhar, 8, meio-dia, 18 e 22. E a Santa Missa todo dia, de domingo a domingo, às 19 horas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. E permaneçam em paz e que o Senhor fique sempre convosco. Graças a Deus. Lenta e calma sobre a terra, desce a noite e foge a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Ó Senhor, dai-nos a bênção e do mal que nos seduz. Aos meus pais e a mim guardai-me. Boa noite, meu Jesus.
Aos meus pais e a mim guardai-me. Boa noite, meu Jesus. A teus pés, ó Virgem pura, peço a bênção maternal. Boa noite, Mãe querida. Boa noite, meu Jesus. Boa noite, Mãe querida. Boa noite, meu Jesus.